Saudações a todos, eu sou Anubis e neste vídeo eu vou te provar por que o ressentimento é a emoção mais perigosa que existe. Vamos nessa. Ashorak Nebak, Sebek Reunak Teta, Udiat Medunet Yerhenu. Eu tenho um hábito já há bastante tempo de logo cedo de manhã, enquanto eu estou tomando meu café, eu leio uma revista de quadrinhos. E sempre muda, enfim. Não é sobre este hábito ou sobre quadrinhos este vídeo. É só pelo fato de que sempre que eu acabo a história, eu começo outra e, enfim. Eu, curiosamente, estou acompanhando uma série chamada Spawn, que é um quadrinho muito famoso e muito célebre dos anos 90, que teve animação na HBO, que teve filme nos anos 90 e que, curiosamente, vai sair um filme muito em breve. Pois bem, eu comecei a ler os quadrinhos porque eu nunca tinha lido eles antes, né? Eu vi aquele filme tenebroso lá dos anos 90 do Spawn. Naquela época a gente gostava, né? Porque a gente era criança, então a gente relevava muita tranqueira que tinha na época. Mas a animação é muito boa. E o quadrinho também ele é muito interessante, ele é bem mais profundo, né? E toda a história do Spawn é sobre ressentimento. Ele é basicamente um soldado que foi traído e ele volta dos mortos, ele chega a vender a sua alma para o diabo só para consumar a vingança dele. E eu refleti bastante nisso. E o meu canal aqui é muito recente e eu também vi, assim, curiosamente, acho que por causa do algoritmo, meu canal começou a receber muitas pessoas do meio masculinista e red pill. Eu nunca fui membro, nunca me identifiquei como red pill, embora eu já tenha consumido bastante conteúdo. Eu não sou red pill, eu não sou masculinista, eu detesto esses slogans, essas identidades, esses grupos, enfim, eu sou a pessoa mais avessa a isso, porque eu, no fundo, sou um livre pensador, eu penso com a minha própria cabeça, eu nunca vou me conformar com um grupo A, B ou C, enfim, eu sou um lobo solitário. Mas, curiosamente, acabou atraindo muitas pessoas deste meio, o que não é um problema, todos são bem-vindos aqui. Nosso pensamento acaba sendo muito convergente em muitos aspectos. Mas eu acho que é por causa de alguns vídeos que eu fiz, né? E uma coisa que eu sempre notei no meio Red Pill é que, no fundo, a liga que conecta todos esses homens, aquilo que traz eles a estes grupos, a estes movimentos, a ideologias, a seja o que for, é este mesmo ressentimento. Enfim, eu fui observando vários aspectos da minha vida, eu tenho um hábito de refletir e ruminar certas coisas. Antigamente eu escrevia, mas agora eu decidi fazer vídeos, né? E, bem, o ressentimento é a emoção mais desastrosa que você vai ver na sua vida. Eu gosto muito de etimologia porque a palavra é, assim, quando alguém concebeu uma palavra, quase todas as palavras do nosso vocabulário vêm de origem da cultura clássica, né? Ou seja, ou dos gregos ou dos romanos. E curiosamente a palavra ressentimento, ela não tem uma raiz específica nessas línguas. Na verdade, ela é muito mais óbvia o significado do que a gente pode conceber. Ela é uma palavra 100% portuguesa. Por quê? Porque ressentimento significa literalmente sentir de novo. Ou seja, é você pegar uma emoção que você já viveu do passado e rememorá-la. Só que a conotação dessa palavra ficou muito associada a algo que é iminentemente negativo. Ninguém se ressente de uma boa experiência do passado. Só se ressente de algo que é mal. Ou seja, ressentir é sentir novamente algo ruim, algo que te maculou. Isso, no fundo, é uma prisão. Todos os povos da antiguidade concebiam a ideia das nossas emoções, associava elas com certos elementos, né? E, por exemplo, o fogo era o espírito. Por quê? Porque o fogo, ele não é nem líquido, nem sólido, nem gasoso, ele é uma outra coisa, ele é uma espécie de plasma, na verdade. De forma que ele parece muito com o espírito, a ideia, né? É algo que é luminoso, que não é deste mundo, enfim, existe um simbolismo, né? Evidentemente que também o ar sempre foi associado ao pensamento.
ou seja, aquilo que flui, que circula, né? E as emoções sempre foram associadas à água, por várias questões. Por exemplo, a água nutre, da mesma forma que as nossas emoções nos nutrem, né? A água também nutre uma planta, ela possibilita a vida, né? De forma que uma pessoa sem emoções é uma pessoa sem vida, na verdade. Então existe todo um simbolismo nessa questão. E eu também estava pensando que, assim, um pensamento muito aleatório, que na verdade tem um fundamento taoísta, né, meio oriental, assim, que é a ideia do rio, né? O rio flui e onde ele passa ele vai levando vida, como as nossas emoções, né? Tudo que a gente, sei lá, você vai no evento de família, você leva ali suas emoções, você acaba sendo alimentado pelas emoções dos outros, enfim. O problema é que o que acontece quando um rio não flui? Quando ele não passa? O que ele acaba se formando ali é um charco ou um pântano. Ou seja, toda aquela umidade, como ela não tem circulação, como ela não traz novos nutrientes, fica aquela poça de água podre congregando tudo quanto é coisa ali. E só os bichos mais bizarros possíveis conseguem habitar aquele meio. De forma que a própria ideia do pântano soa perigosa e nojenta pra gente, não é verdade? Pois bem. Por que eu tô dizendo tudo isso? Eu já disse em várias oportunidades que eu amo mitologia. O próprio exemplo aqui dos elementos, né, sugere isso, porque é um simbolismo mítico, né? E tem um símbolo extremamente presente na nossa cultura, embora eles não estejam na Bíblia, né, que é o mito de Lúcifer. Ele, no fundo, é um mito gnóstico que acabou sendo incorporado pelo cristianismo, né, porque em momento algum na Bíblia, no início, né, você pega ali no Gênesis, não existe referência nenhuma a ninguém chamado Lúcifer, enfim. Só existe a figura da serpente que tenta Eva, não é isso? Pois bem, Lúcifer, ele é o símbolo máximo daquilo que é o ressentimento. Ele, segundo o mito, que, novamente, ele não tem uma origem hebraica, ele é de outra origem que acabou sendo incorporada pelo cristianismo, Lúcifer era o anjo mais proeminente, mais belo, mais inteligente, o maior de todos. Ou seja, na escala cósmica ele só estava abaixo de Deus. Só que, por algum motivo, ele não se conformou com isso. Ele foi nutrindo um ressentimento por Deus. De forma que isso consumiu ele a tal ponto que ele foi expulso do paraíso junto com todos aqueles que ele conseguiu carregar. E, de alguma forma, ele sente isso novamente. Ele é um ressentido, portanto, até hoje, a ponto de que a missão dele, segundo a doutrina cristã, é carregar para o seu reino o máximo de almas que na verdade são de Deus, como uma forma de vingança diante de uma guerra que ele não pode ganhar contra Deus, na verdade, já que ele é Deus. Então toda a trama, vamos dizer assim, apocalíptica dentro da cosmologia cristã e judaica é isso. É o diabo se vingar de Deus pegando aquilo que de mais precioso existe para Deus, que são as almas dos homens. Ou seja, a vida de Lúcifer é um imenso ressentimento. E eu estava refletindo nisso e percebendo que quantas vezes na sua vida você já não fez coisas movidos por uma emoção que você deveria ter deixado de lado há muito tempo. Você acabou fazendo uma merda muito grande por causa que você simplesmente não deixou essa emoção fluir, como o rio que eu disse anteriormente. Bem, é curioso também notar a etimologia da palavra emoção, né? Porque eu não sei de onde vem o e, o prefixo, né? Mas moção é uma palavra que na língua portuguesa é muito interessante, porque moção significa movimento. Ou seja, vai muito de encontro àquilo que eu falei anteriormente a respeito da água, na verdade, da água que flui. Pois bem, se nós não entendemos que as nossas emoções são coisas que passam por nós, que fluem por nós, e que muitas vezes existem para nos trazer aprendizados, por exemplo, uma mágoa muito grande que você passou por causa de algo que alguém te fez. Se essa emoção ela não flui por meio de você e vai embora,
ela, da mesma forma que a metáfora que eu fiz da água, ela vai para dentro de você e vai se transformar em um imenso pântano. Ou em um imenso inferno, como o simbolismo de Lúcifer, que eu acabei também de falar para vocês. Pois bem, a gente não precisa filosofar muito, a gente não precisa especular muito para perceber quão o ressentimento é grave, porque no fundo todos nós somos ressentidos. Todos nós carregamos uma mácula, algum problema, alguma ferida dentro de nós. E o ressentimento é isso, é viver perpetuamente este ciclo de uma emoção que tortura e que você fica o tempo todo rememorando aquilo. E aquilo causa a mesma dor sempre, de forma que o ressentimento é a pior emoção que existe por causa disso. Ela é a perpetuação do sofrimento. As situações da vida e os problemas que nos afligem existem exatamente para nos trazer aprendizados. Se você se fudeu muito numa situação, aquilo é pedagógico. Aquilo aconteceu para que nunca mais acontecesse. Só que se você passar por essa situação e ficar cultivando essa emoção ruim dentro de você, você vai virar este pântano. Você vai viver um inferno dentro de você a sua vida inteira. E é por isso que o ressentimento é a emoção mais perigosa que existe. Eu citei brevemente o caso dos Red Pills, da comunidade masculinista, e eu percebo que muito o que conecta essas pessoas é uma liga profunda de ressentimento contra as mulheres. Muitas vezes até justificado porque muitos homens passam, enfim, coisas abomináveis por causa de mulheres, falsas acusações, traições, enfim. Mas isso não é exclusivamente dos homens. As mulheres também passam pelo mesmo tipo de sofrimento, talvez até pior, também por causa dos homens, ou seja, o problema é a própria natureza humana. Enfim, a reflexão que eu queria trazer para vocês é: cuidado com o ressentimento. Ele vai te devorar. O que você tem que fazer com as emoções negativas que você carrega dentro de você é aprender com elas e deixar que elas fluam e sigam seu caminho. Não traga para dentro de você, não cultive dentro de você coisas que não deveriam estar dentro de você. Não alimente monstros dentro de você. E eu queria trazer essa reflexão, mas a verdade é que uma vez eu aprendi, eu escutei isso e eu nunca mais esqueci. Que é no fundo também um ensinamento budista oriental, que assim, existem vários contos que você pode contextualizar com esse ensinamento, mas a verdade é que ele é muito simples, que é o seguinte: tudo que você não alimenta morre. Na verdade, eu lembrei aqui do mito em questão, né, oriental, eu peço até perdão. É, na verdade, um mito indígena norte-americano, se eu não me engano, da tribo Sioux, que diz o seguinte: existem um lobo branco representando o que há de bom e um lobo negro dentro de nós. Aí a pergunta fica: se eles lutarem, qual dos dois vai vencer? E a resposta é: aquele que você alimentar mais. Então, a verdade é que as coisas só têm poder dentro de nós se nós as alimentamos. Pelas razões que eu falei a vocês, o ressentimento é o pior sentimento que existe. É a emoção mais danosa e destrutiva que existe. Mas quem alimenta isso dentro da gente somos nós mesmos. Então, como eu passei essa semana inteira pensando nisso, eu quis fazer essa reflexão com vocês. Eu sei que vocês já passaram por isso. Todos nós, como eu disse anteriormente, somos ressentidos em algum nível. Mas a cura para isso é muito simples. Deixe as emoções dentro de vocês fluírem. Não alimentem coisas que não deveriam estar dentro de vocês. Os erros do passado, os problemas, eles existem para te trazer lições. Você passou por uma determinada situação para nunca mais passar por ela. Não para ficar rememorando a dor, o sofrimento e a angústia que isso te trouxe. Então pare de se torturar. Experiências e emoções negativas existem para te ensinar sobre a vida e não para transformar a sua vida no inferno. Enfim, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que a reflexão seja útil, porque, novamente, isso afeta todos nós. Enfim, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Fique à vontade aí na seção dos comentários e até a próxima.
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.